O último censo do IBGE aponta que em torno de 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência ou de necessidade especial. Para quem, no dia a dia, tem a liberdade de movimentar-se, entrar em todos os lugares e fazer o que quiser, a preocupação com obstáculos ou limitações não existe. Não é a realidade, por exemplo, do Giovanni. A liberdade de ir e vir, trabalhar, dirigir o próprio carro e se considerar independente, mesmo em uma cadeira de rodas, ele conquistou. Aos 21 anos, quando sofreu uma queda de bicicleta, ele lesionou a coluna. As dificuldades e necessidades impostas pela perda dos movimentos inferiores há 20 anos foram motivação para que mobilizasse pessoas e criasse uma entidade em defesa dos direitos dos portadores de deficiência, a APODEF, que conta com mais de 1.100 associados e já soma algumas conquistas. Antigamente mesmo não tinha rampa nas esquinas, que no caso muitas vezes eu ando empurrando a cadeira. Né? Ou saio com meus familiares também, no caso, para chegar numa praça. Às vezes tem, às vezes não tem. Tem muitas praças em Cachoeira que o cara tenta chegar e não tem acesso. Às vezes também nas lojas, o cara tenta chegar e não tem acesso. Claro, com o tempo, como né, faz 16, 19 anos já que eu estou na cadeira, como eu digo para ti, 60% melhorou. O último censo do IBGE contabilizou 45 milhões e 600 mil brasileiros portadores de algum tipo de deficiência. Desses, 26,5% são mulheres e 21,2% são homens. A deficiência visual atinge 35 milhões de pessoas. Deficiência motora, 13 milhões e 300 mil. A auditiva, quase 10 milhões. E a mental ou intelectual, quase 3 milhões de brasileiros. A situação da acessibilidade é assim, ó, nós não temos acessibilidade. E a gente fala acessibilidade, muita gente pensa que a acessibilidade é uma rampa, e não é isso. Uma calçada bem feita na frente da tua casa, um corrimão é uma acessibilidade. E eu acho que também outra coisa que eles reclamam muito dos prédios, tanto faz dos prédios públicos como órgão privado, a maioria não tem acessibilidade nenhuma. É muito, muito, muito ruim mesmo. Um ônibus adaptado, tu vai pegar um ônibus aí, não tem como pegar um ônibus também. Até ônibus que faz o trajeto intermunicipal, eu nunca vi nenhum adaptado. E todos têm aquele símbolo de acessibilidade, que não serve praticamente de nada. A maioria das cidades que eu conheço não tem acessibilidade nenhuma. Sim, está tendo agora, porque antes foi muito pior, porque antes um cadeirante não tinha como, nem como sair de casa, era excluído mesmo, porque não tinha acessibilidade nenhuma. Hoje já tem umas rampinhas, mas precisa melhorar muito ainda. Aqui em Cachoeira do Sul, nos últimos anos, tanto o poder público quanto o privado já demonstram alguma preocupação com a acessibilidade nas ruas, calçadas e prédios. Mas ainda estamos longe do ideal. Por telefone, o engenheiro civil Fernando Guerque, licenciador de obras da Prefeitura, nos informou que a acessibilidade é exigida e observada nas novas construções e que nas antigas o cumprimento dessa regra depende de fiscalização.